Amém. Querido, você pode se assentar por um instante. Eu queria que você, por favor, abrisse comigo sua Bíblia no livro de Lucas. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Lucas. Eu quero falar sobre Lucas. Eu quero falar sobre o Espírito Santo. Leio Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza ou não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que lhe apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levantar, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver desejado. E eu vos digo a vós: pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e acharei; batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Aleluia. Obviamente que uma leitura desatenta a esse texto nos sugere que Jesus acaba de nos dar um cheque em branco na oração. Não é verdade? Se a gente faz uma leitura, a gente fala assim: uau, então basta eu te importunar, basta eu ficar o tempo todo em cima de você, que você vai me dar tudo aquilo que eu quiser. Peça, disse Jesus, bata na porta, busque, e você vai encontrar o que você está buscando. Essa é a leitura que a gente entende, é um cheque em branco praticamente, só que é uma leitura desatenta. E se você, Jesus está dizendo, está sugerindo, né? Pelo menos a sugestão é essa: se você insistir muito, você vai receber aquilo que você está pedindo. Se você for muito impertinente, uma hora a porta vai ser aberta para você. Se você for muito insistente, uma hora aquilo que você está pedindo vai acabar lhe acontecendo. Não é que a gente não possa pedir qualquer coisa a Deus, a gente pode pedir qualquer coisa a Deus. Agora, se Deus vai nos dar aquilo que a gente está pedindo, já é uma outra história. Mas isso inclusive chega a ser um incômodo para nós. Esse cheque em branco, esse pedido, qualquer coisa que a gente pedir, a gente pode receber, chega a ser um incômodo, sim. Por quê? Porque você pode importunar Deus. Você pode encher Deus das suas orações, ele vai ficar constrangido pelo tanto que você ora, pelo tanto que você pede, ele vai atrás, tanto que você insiste. Então Deus vai acabar dando aquilo para você, aquilo que você está pedindo, vai acabar te abençoando. Bem, essa é a maneira que a gente lê. Só que, como eu disse, é uma leitura desatenta. Por quê? Porque a Bíblia ela é escrita por parágrafos. Para a gente entender o que um contexto inteiro está querendo dizer, ou o que um texto isolado está querendo dizer, eu preciso identificar o tema daquele parágrafo.
só parar de ler no final do parágrafo. Quando mudar o assunto, aí é porque o assunto mudou. E esse é um perigo da gente ler a Bíblia de uma maneira desatenta. A Bíblia, como eu falei, ela é escrita por tópicos. E se a gente dá continuidade, por exemplo, aqui no versículo 11 do capítulo 11 de Lucas, a gente vai perceber que ele diz assim: e qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará a vocês o Espírito Santo a quem lhe pedir. Logo, a gente está vendo aqui então que não é qualquer coisa que o texto está se referindo. O Pai vai dar o Espírito àquele que lhe pedir, sem medidas. Não é qualquer coisa, é o Espírito Santo. Quem pediu o Espírito Santo? Quem atender? Essa é uma oração que Jesus atende assim, ó, rápido. Essa é uma oração. Se você pedir mais do Espírito Santo, se você pedir o fluir do Espírito Santo, o Espírito Santo vai ser liberado sobre a sua vida. Essa é uma oração que você vai bater na porta e a porta vai ser aberta, que você vai buscar e você vai encontrar, é o Espírito Santo de Deus. Porque é desejo de Deus derramar e liberar e fluir o Espírito Santo na sua vida. E olha que coisa interessante, a relação de Jesus com o Espírito Santo, ela é fundamental. E a gente está começando aqui pelo livro de Lucas, porque para mim o livro de Lucas ele é muito parecido, é quase que uma continuidade. Perdão, o livro de Atos é uma continuidade do livro de Lucas. Se você for parar para ver Lucas que escreveu os livros de Lucas, a Epístola de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, ele vem falando da ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus e a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Para mim, inclusive, se eu pudesse sugerir, a ordem dos livros estaria diferente. Viria Mateus, Marcos, João, Lucas e Atos dos Apóstolos, porque parece que eles dão continuidade a uma ação do Espírito. A ação do Espírito é uma continuidade, e a gente vai perceber isso nas Escrituras Sagradas. E essa relação do Espírito Santo com a pessoa de Jesus, ela é fundamental, é uma das dimensões mais fundamentais e essenciais para a vida de Jesus, é a relação dele com a pessoa do Espírito Santo. Se a gente não discerne, e isso é uma coisa que a gente precisa se atentar bastante, é que se a gente não discerne a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, a gente não discerne quem é Jesus. E se a gente não discerne quem é Jesus, a gente não discerne nem quem nós somos. A gente não sabe quem a gente é. Se a gente não entende a ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus Cristo, escute bem o que eu estou dizendo, que isso vai nortear tudo aquilo que você vai ouvir aqui hoje. Se você não entende a ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, você não entende quem é Jesus. E se você não entende quem é Jesus, você não entende quem você é. Você não entende o propósito da humanidade restaurada. Se você não discerne a obra de Deus na vida de Jesus, pela ação do Espírito Santo, você não discerne a obra de Deus na sua vida. Você fica sem entender, você vive uma vida sem sentido, você vive uma vida sem propósito. Logo, é fundamental, é essencial o entendimento do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. E como eu falei, no livro de Lucas escreve sobre essa ação do mover do Espírito Santo. Ele começa no livro de Lucas, ele fala muito sobre o Espírito Santo e ele vai concluir isso ou dar continuidade a isso
no livro de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 1. Lucas, eu leio Lucas, capítulo 1, versículo 35. A gente percebe aqui a primeira ação do Espírito Santo de Deus na vida de uma mulher chamada Maria, aonde ele visita Maria e anuncia a chegada do Messias. Ele anuncia o advento de uma nova história, ele anuncia o advento de uma nova vida. E ele anunciando para Maria, diz assim: respondendo o anjo Gabriel, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Espírito Santo, pelo que também o Santo que de ti há de nascer, será chamado o Filho de Deus. Essa é um mover que acontece na vida de Maria, aonde Gabriel, o anjo anunciador, anuncia o Santo que está nascendo, anuncia o Filho de Deus que está sendo gerado no corpo de Maria. Logo a gente percebe que há um paralelo muito importante aqui entre descer a manifestação do Espírito e o poder do Espírito sobre a vida de uma pessoa. A descida do Espírito, isso está claro, está explícito esse paralelo. A descida do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo na vida de uma pessoa e o poder do Espírito Santo agindo sobre a mesma pessoa. Há um paralelo explícito aqui. E Gabriel vem dizendo: descerá sobre ti o Espírito, e o poder do Altíssimo te cobrirá com uma sombra, te envolverá e gerará em você o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo será gerado dentro de você, o poder do Altíssimo. E a revelação do Evangelho foi essa, foi que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel chega para Maria e fala assim: o Espírito Santo está repousando sobre você, está vindo sobre você, e o poder dele está agindo agora dentro de você, e de ti nascerá o Filho de Deus. Jesus é o Filho gerado pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 11, versículo 35. Mas se você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 21, 3, a partir do versículo 21, acontece exatamente o momento em que Jesus se depara com João o Batista. E ali João estava batizando algumas pessoas, e chega Jesus para ser batizado. E o texto diz: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu uma voz do céu que dizia: tu és Filho amado, e em ti eu tenho prazer. Tu és meu Filho amado, e em você eu me alegro, em você eu tenho prazer. Perceba o Espírito Santo descendo sobre Maria, anunciado pelo anjo Gabriel. Depois o poder do Altíssimo se movendo, gerando Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Agora Jesus está sendo outorgado pelo Espírito Santo. Jesus está sendo autenticado pelo Espírito Santo. Jesus está sendo reconhecido publicamente pelo Espírito Santo. Jesus não apenas concebido, mas também autenticado, reconhecido publicamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pousa sobre Jesus como uma pomba corpórea, uma forma corpórea de uma pomba. O Espírito Santo, uma voz vem do céu dizendo: esse é meu Filho amado em quem tenho prazer. Mas se
você for lá virar as páginas da sua Bíblia, se você for olhar as páginas da sua Bíblia, lá no capítulo 4 de Lucas, você vai ver lá no capítulo 1 de Lucas, capítulo 4, perdão, versículo 1 de Lucas, você vai ver que Jesus, cheio de quem? Do Espírito Santo, ele sai dos batismos, ele sai do batismo cheio do Espírito Santo. E aí ele, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado ele teve fome. Perceba, ele estava sob a ministração do Espírito Santo. O Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo, ele também foi outorgado, foi reconhecido, foi autenticado pelo Espírito Santo. Agora ele estava cheio do Espírito Santo, e depois que ele sai do batismo, do seu batismo, de passar pelas águas, ele cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo, ele é conduzido pelo Espírito Santo. A gente percebe aqui pelas leituras que nós estamos fazendo, que está sobre a ministração do Espírito Santo, é uma condição permanente de Jesus, permanente. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, Jesus foi reconhecido, autenticado pelo Espírito Santo, Jesus foi cheio do Espírito Santo, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Jesus estava o tempo inteiro debaixo da unção do Espírito, vivendo pelo Espírito, sendo guiado pelo Espírito. E ele está agora sob o poder do Espírito Santo, gerado, autenticado, guiado, empoderado, poder, cheio do poder do Espírito. E quando você vai lá no capítulo 4 de Lucas, vai no versículo 16, quando você vira a sua página na Bíblia Sagrada, a gente percebe que Jesus, quando ele volta do deserto, porque a Bíblia diz, chegando Jesus a Nazaré, aonde fora criado, ele entrou. Se você for perceber, depois que ele sai do deserto, cadê isso? Onde ele fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga. Ele vai até Nazaré, a cidade onde ele cresceu, e aí ele sai do deserto, ele sai cheio do poder do Espírito Santo, ele sai empoderado do Espírito Santo. Ele perceba a trajetória, meus amigos. Ele é gerado pelo Espírito, ele se torna homem, ele é batizado, ele é reconhecido, autenticado pelo Espírito como Filho de Deus. Ele sai do batismo cheio do Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito até o deserto da tentação, e ali ele é aprovado pelo Senhor. Ele sai do deserto cheio do poder do Espírito, empoderado pelo Espírito. E quando ele sai, olha o versículo 16: e chegando a Nazaré, aonde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, e dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fecha o livro e diz assim: se cumpre a profecia de Isaías agora na frente de todos vocês. Jesus, ele é gerado pelo Espírito Santo, ele é reconhecido pelo Espírito Santo, autenticado pelo Espírito Santo. Ele então é batizado, é cheio do Espírito Santo. Perceba a relação, ele é guiado pelo Espírito Santo, é empoderado pelo Espírito Santo, e depois agora ele é selado pela unção do Espírito.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele foi ungido, selado. Para o quê? Para desfazer as obras do inimigo, para curar, para libertar aqueles que estão cativos, para pregoar as boas novas do reino de Deus e dizer: é chegado o dia do perdão, o ano do jubileu, o dia do Senhor que está escrito aqui, é o dia do jubileu, é o dia onde todas as dívidas são perdoadas, toda a de Israel, não é só de Israel, é de todo o mundo, todas as nações da terra, a dívida foi paga, porque o Espírito Santo ungiu Jesus no dia da ressurreição. Ele foi ungido para quê? Para cumprir o seu propósito. Ungido para cumprir o seu propósito. Ungido porque o Espírito Santo estava sobre ele. Ele foi gerado, foi autenticado, foi guiado, foi empoderado, foi ungido pelo Espírito Santo que estava sobre ele. Jesus está então capacitado. Jesus está autorizado pelo Espírito Santo para fazer a obra que ele precisava fazer. Jesus. E isso é muito interessante, porque se você vai lá em Lucas 10, se você folhear um pouco mais a sua Bíblia Sagrada, lá em Lucas 10, versículo 21, diz que naquela mesma hora se alegrou Jesus do Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Presta bem atenção, Jesus tinha enviado os seus discípulos para uma missão, e quando eles voltaram contando muitos testemunhos de coisas grandiosas e miraculosas que Deus estava fazendo por intermédios deles. A Bíblia diz que Jesus então encheu-se de alegria, mas não é uma alegria produzida por si, mas produzida pelo Espírito Santo, porque se não fosse o Espírito Santo, aquele tipo de sensação, aquele tipo de emoção, aquele tipo de alegria não poderia ser sentido. Então o Espírito Santo é aquele que faz Jesus sentir êxtase no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. É o Espírito Santo o tempo todo com a pessoa de Jesus. O Espírito Santo desfrutando, dizendo assim: desfrute dessas emoções, desfrute desses pensamentos. Isso que o Espírito Santo faz com a gente. Ele faz a gente experimentar sensações, faz a gente experimentar emoções, faz produzir pensamentos na nossa vida que nos guia, que nos norteia. É o Espírito Santo de Deus. E assim também foi com Jesus. E isso nos leva, inclusive, a nós entendermos Lucas capítulo 12, versículo 8, que é, inclusive, muito interessante esse versículo. Lucas capítulo 12, versículo 8 diz assim: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem lhe será perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado. Você não pode blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Você pode falar de Jesus, você pode bulinar Jesus, mas não bulir o Espírito Santo de Deus. Se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão. Você pode falar de mim, eu te perdoo, mas o Espírito Santo, se você for contra, não tem perdão. Deixa eu te explicar o que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Jesus, ele... As pessoas, elas estavam impressionadas com Jesus, as coisas que Jesus fazia.
Ninguém conseguia domar aquele homem. Ninguém conseguia entender a magnitude das ações de Jesus. As pessoas diziam que ele falava com uma autoridade que nenhuma outra pessoa falou em Israel. As pessoas diziam que ele fazia coisas que nenhuma outra pessoa fazia em Israel. Jesus curou um demônio mudo. Jesus fez milagres que nunca houveram acontecido ainda na história de Israel. Milagres inéditos. Jesus curou um demônio mudo. Isso nunca tinha acontecido em Israel. Jesus curou um cego de nascença. Isso nunca tinha acontecido. Isso, na verdade, curar um cego de nascença era uma coisa terrível. Por quê? Porque os judeus acreditavam que se nasceu cego é porque foi amaldiçoado por Deus. E Jesus cura um cego de nascença. Curar um cego de nascença significa invalidar uma maldição de Deus. Seria alguém reverter uma maldição divina. E só o Messias poderia fazer uma coisa como essa. Só alguém vindo de Deus poderia fazer algo como esse. Então as pessoas começavam a interpelar os fariseus e os mestres da lei da sua época, dizendo: olha, o que vocês dizem a respeito desse Jesus aí que está fazendo o que está fazendo? A gente nunca viu isso aqui não. Um demônio mudo, um cego de nascença, ele reverteu a maldição divina. E quem para fazer com tanto, se não alguém com tanto poder? Aí os fariseus disseram, não queriam reconhecer, não queriam dar o braço a torcer para a messianidade de Jesus Cristo. Então os fariseus disseram assim: sim, nós reconhecemos que há um poder nesse homem, entretanto esse poder de Beelzebul, esse poder é do Senhor das moscas, não é de Deus. Aí Jesus falou assim: não, pelo amor de Deus, não fala isso, não fala uma coisa dessa, porque se você diz que aquilo que eu faço, se você não reconhece que o Espírito do Senhor está sobre mim, então você acaba com tudo que Deus está fazendo. Se você não reconhece que o Espírito do Senhor está sobre mim, então você acaba com todo o propósito de Deus estabelecido desde a eternidade. Se você não reconhece o Espírito Santo, você não me reconhece. Se você não me reconhece, você não reconhece o Espírito Santo. E se você não reconhece o Espírito Santo, quem é que vai te convencer da justiça? Porque o propósito de Deus, desde a humanidade, desde a fundação do mundo, é encher toda a terra com o Espírito Santo. É fazer pessoas semelhantes a Ele. Como que nós somos semelhantes a Ele se nós não temos o Espírito Santo? Se é o próprio Espírito Santo que tem uma das suas funções principais de nos tornar semelhantes a Jesus. Propósito, desde a fundação, Jesus disse assim: não fala uma coisa dessa. Se você nega o meu poder que vem do Espírito Santo, você nega tudo. Vocês negam tudo de Deus. Você nega tudo o propósito. Você nega o sonho de Deus para a raça humana. Você nega o sonho de Deus para a humanidade, para a sua vida. Você não reconhece a mim. Você deixa de ser. Porque o Espírito Santo, um ser humano só se torna ser humano na sua plenitude quando ele está submisso ao Espírito Santo de Deus, e ele é então conduzido para conviver com Deus e com Jesus e se tornar filho igual a Jesus. Esse é o propósito do ser humano, se tornar como ele. Ser humano, o propósito do ser humano é ser como Jesus. Está na Bíblia, Romanos 8. Se você nega isso, você nega absolutamente tudo, inclusive aquilo que você é capaz de realizar, que você acha que você pode realizar em Deus. Você nega.
Negar o Espírito Santo sobre a vida de Jesus é negar todo o propósito de Deus na humanidade. Por isso que Jesus falou assim: não fale uma coisa dessa. E aí a gente vai entender quando lá em Gênesis, quando Deus, ao criar todas as coisas, Ele dá autoridade da terra ao homem. A terra é o nosso palco de atuação. A terra é o lugar onde Deus falou assim: ó, vai, multiplica sobre a terra, domine sobre a terra, sujeitai a terra. Só que o que a gente fez? A gente é enganado. O pai da mentira nos engana. A gente deu tudo para o diabo. Nós somos tentados, nós somos enganados, nós somos iludidos. E aí o homem entregou todas as coisas para a mão de Satanás. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o príncipe desse século é o maligno, porque tudo foi entregue. A terra é o nosso palco de atuação. Nós entregamos tudo isso para o inimigo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, Ele veio resgatar o que havia sido perdido. Por isso que Jesus disse que veio resgatar tudo aquilo que havia sido perdido. Por isso que a Bíblia vem dizer que Jesus veio desfazer as obras do maligno. Toda obra do maligno na nossa vida não tem validade, porque você está coberto pelo Espírito de Deus. Jesus veio restaurar, porque preste bem atenção: se o primeiro homem, Adão, gerou filhos segundo a sua espécie, pecado, o segundo homem, Jesus, o segundo Adão, também gerou filhos e filhas segundo a sua espécie, cheia do Espírito Santo, e Ele desfez todas as obras do maligno. A palavra de Deus diz, aí eu vou mais fundo ainda, porque a palavra de Deus diz que Ele veio e Ele expôs principados e potestades lá na cruz. Quando Ele estava na cruz, Ele expôs principados e potestades ao ridículo, e triunfando sobre eles, segundo a palavra de Deus lá em apóstolo Paulo, dizendo, e os despojando. Sabe o que significa despojar? Ele fez com que o exército inimigo abaixasse as suas armas. Quem é que diz que mesmo que crente tem maldição? Crente tem maldição? O inferno abaixou as armas. O inferno, ele despojou. Quando você despoja o teu inimigo na batalha, eles arriam as armas. E Ele nos fez, segundo de Pedro, participantes de sua natureza divina. Cadê a maldição da igreja? Porque esse problema é hereditário. Não, esse problema já veio lá de trás. Não, isso é comum na minha família. Ele despojou, ele tirou a autoridade, ele tirou o domínio, ele tirou a força, ele removeu a força. Vocês estão entendendo? Falei com a voz, você está entendendo, gente? Não está entendendo, gente? Por que às vezes a gente ainda anda cabisbaixo? Por que às vezes a gente ainda... Sabe aquele versículo que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor? Sabe o que diz aquele versículo? Tem gente que acha que a tradução daquele versículo é assim, ó:
eu estou aqui, eu estou apanhando, o diabo está furioso. Pastor, ora por mim, porque o diabo está furioso, é cheio de problema financeiro, é cheio de problema na família, é cheio de meus filhos estão ficando doentes, tudo. É o diabo que está tentando, mas eu vou resistir, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e eu vou resistir, está lá apanhando. Tem gente que acha que a tradução desse versículo diz isso, sabe que não é não. A tradução do versículo diz que as portas do inferno não resistirão. Não é você parado aguentando, é você avançando e derrubando tudo na sua frente. Nada ficará parado. Por quê? Porque Ele tirou a força dos adversários. Você pode entrar no terreno do inimigo, você pode despojar o inimigo, você pode arrancar a riqueza dele, você pode tirar tudo que tem Deus está lá, porque Deus te deu autoridade. É o Espírito Santo. Ele empoderou Jesus, Ele guiou Jesus, e Ele também está te guiando e vai te guiar para vitórias ainda maiores. Se você quer isso, dê um forte aplauso ao Senhor. Ele veio para desfazer as obras, desfazer, igreja. Fica coado. Jesus, eu estou vivo. Vira uma pessoa que possa falar assim: o seu tempo acabou. Agora é você que vai levantar. E o diabo que se segure. Posso ouvir um aleluia? Não, está fraco. Posso ouvir um aleluia? Amém. Salmo 115 diz assim: ó, os céus são os céus do Senhor. Aonde está o vosso Deus? Pergunta o homem. Meu Senhor, meu Deus está nos céus e Ele faz aquilo que lhe apraz. Mas os céus é o céu do Senhor, e a terra Ele deu ao filho dos homens. Os céus é de Deus. Por isso que Jesus na oração diz assim: Jesus, Deus faça-nos na terra assim como é nos céus. Porque o céu é do Senhor. Aqui é problema nosso. Aqui é problema nosso. Se a gente entra em dificuldade, é problema nosso. A gente quis entrar, nós decidimos voluntariamente. É o diabo, não, é você. Não é o diabo, não. Ô, pastor, estou com problema familiar. É você, querido. Não é minha esposa, não, é você. Você que é chato. Viu, Arthur? Jesus. Mas, Senhor, eu estou com problema financeiro. Você que não administra as suas finanças. Não, o diabo, não, é você. Aqui é problema nosso. A gente tem que fazer igual a Jesus. Pai, faz na minha vida primeiro, para que eu possa reproduzir as coisas que eu aprendi do Espírito Santo, daquilo que está no céu. A inteligência do céu, a sabedoria do céu. Reproduzir aquilo que está no céu. A palavra de Deus diz que o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí eu criei uma coisa, é bem fraquinha, mas é o que tem para hoje. É para você entender. Imagina Jesus com o cinturão. Já viu o cinturão do Batman? O cinturão do Batman, toda criança queria ter um cinturão do Batman, né? Tem tudo aquele cinturão. Então imagina Jesus com um cinturão de superpoder. Jesus está lá no céu, cinturão de superpoder. Aí Jesus, ele querendo beber vinho, mas só tem água, ele ativa o cinturão de superpoder e fala assim: ativar milagre de água para vinho. Virou vinho. Jesus se encontra com o leproso aí, ativar a cura para a lepra. Ficou curado naquele momento. Jesus tem esse cinturão de superpoder lá no céu. Certo? Lá no céu. Quero andar sobre as águas. Ativar, andar sobre as águas. Ele tem o poder de andar sobre as águas. É o poder divino. Ele tem o poder divino, que é Deus. Aí ele é chamado para redimir a terra, para redimir a humanidade. Aí, opa, eu vou descer. Aí quando ele chega para descer o elevador, opa, parou, você vai aonde? Eu vou descer para redimir a terra.
mas você vai roubar no jogo? Vai, como assim? E esse cinturão aí de superpoder? Você vai para a terra com esse cinturão aí? Não, peraí. Pai, segura aí que eu volto quando eu pego de volta quando eu voltar. E deixa o cinturão. O verbo se fez carne. A Bíblia não diz que o verbo se fez Deus em carne. Isso é cultura grega. Zeus, Apolo, ok? Deus se fez carne. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. O verbo se fez carne. Aleluia. Aí você me diz assim: mas viver como Jesus era fácil. Fazer todos aqueles milagres que ele fez é fácil, porque ele era Deus. Engano seu. Porque o apóstolo Paulo diz lá nas suas epístolas de que ele, abrindo mão de suas prerrogativas divinas, se humilhou como homem, se fez carne, habitou no meio de nós e não quis ser igual a Deus. Logo, então como é que ele fazia tudo que ele fazia? Ele fazia porque ele era perfeito, perfeitamente obediente à ação do Espírito Santo, guiado, empoderado, autenticado, cheio do Espírito Santo, e aonde ele ia, o Espírito Santo guiava ele. Tudo que ele fazia, todos os resultados, significa poder. Poder significa habilidade para dar resultados. O Espírito Santo deu poder, deu habilidade para dar resultados para Jesus. E aí Jesus ele, lá em Lucas 24, vamos abrir lá em Lucas 24. Lucas 24. Versículo 45, diz assim: então, aqui é muito interessante, porque Jesus, em uma conversa com seus discípulos, ele já tinha ressuscitado, em uma conversa com seus discípulos, ele abre o entendimento dos seus discípulos a todo o Evangelho. Todo o Evangelho, ela está dizendo assim, e disse-lhes, são estas, versículo 45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse do morto. Qual era a nossa primeira confissão de fé? E a primeira coisa que os discípulos compreenderam do Evangelho foi que o Filho do Homem deveria de morrer e padecer na mão dos homens e ressuscitar ao terceiro dia. Nossa primeira confissão de fé. Sem ressurreição não há cristianismo. E aí o versículo 47 diz assim: em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Queridos, sobre vós, e agora ele está falando com a gente, eu envio a promessa do meu Pai. Qual é a promessa do Pai? Aonde está a promessa do Pai? Vai lá em Ezequiel capítulo 36, lá no Antigo Testamento, que você vai ver a profecia se cumprindo nesse exato momento. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: e vos, então, e vos darei um coração novo, e vos porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e porei dentro de vós o quê?
Porém dentro de vós o quê? O meu o quê? O meu Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E aonde que se cumpre a palavra do Senhor? Atos 1, capítulo 8. Lembra que eu falei que o livro de Lucas, o livro de Atos tinha que ser logo seguido do livro de Lucas? Lembra que eu falei isso lá no início? Olha aqui, a gente leu que lá no último capítulo de Lucas, Jesus falou para os discípulos: eu vou dar agora para vocês a promessa do meu Pai, que foi dita lá pelos profetas, lá mais de 400 anos antes da minha vida. Jesus então vem dizendo o cumprimento. Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Se cumpre a profecia do Senhor. Por que eu disse que se a gente não compreender a ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, a gente não compreende a ação do Espírito Santo em nosso propósito sobre a nossa vida? A gente deixa de se reconhecer. Sabe por quê? Porque a gente viu que Jesus foi gerado pelo Espírito. Ah, Márcio, pô, pastor, mas Jesus foi gerado e você não? A palavra de Deus diz que aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é. E aquilo que a gente, no nosso novo nascimento, nós somos gerados pelo Espírito, fomos batizados pelo Espírito, fomos reconhecidos pelo Espírito como filhos de Deus, fomos empoderados pelo Espírito, somos guiados pelo Espírito. Tudo que Jesus fez, por isso que ele falou assim, ó: vocês farão obras maiores do que nós. Gerados, autorizados, autenticados, reconhecidos, cheios, empoderados, guiados. Tudo que Jesus foi. Jesus é igual a nós, igualzinho a nós. Aquele livro, aquele texto de Apocalipse que eu li lá no início do culto, que ao estar sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória, é porque ele foi lá e se falou assim: Pai, me dá meu cinturão, porque eu venci a morte. Jesus foi o único que morreu na Bíblia, ressuscitou e está vivo até hoje. Porque na história da Bíblia houveram muitas pessoas que foram ressuscitadas, mas depois morreram. Jesus é o único que morreu, ressuscitou e está vivo até hoje. E nós somos seus filhos, suas filhas. Da mesma maneira que ele foi guiado pelo Espírito, você também pode ser. Da mesma maneira que ele foi empoderado pelo Espírito, você também pode ser. Da mesmos milagres que Jesus praticou, guiado pelo Espírito, você também pode praticar. Levante-se do seu lugar, seja cheio do Espírito Santo, porque ele está dentro de você, ele vive dentro de você, ele não se afasta de você, nem por um segundo. A pergunta que a gente tem que se fazer é: e agora, José? E agora, José? Como que nós vamos fazer a partir de hoje? Como que nós vamos viver a partir de hoje? Meus irmãos, os céus são os céus do Senhor, a terra é o nosso palco de atuação, aqui é problema nosso. Como que você vai viver a partir de hoje? Jesus foi completamente submisso ao Espírito Santo de Deus. Seja você também, sejamos nós também submissos ao Espírito Santo de Deus. Amém.